Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, hoje nós vamos falar de ciclone, né? Furacões, tufões, o que seria isso? Né? E nós vamos estar falando também do famoso e chamado ciclone bomba, né? Que nós tivemos aqui recentemente aqui no Brasil, ok? Então, para você entender basicamente o que foi o ciclone extratropical bomba, nós temos que entender de maneira geral o que é um ciclone tropical e o que é um ciclone extratropical, tá? Isso cai muito em prova, é uma grande possibilidade de cair não só no Enem, mas em vestibulares. Você que vai fazer algum vestibular, eles adoram colocar isso aqui, ó, que nós vamos estar vendo aqui, ó, se é no sentido horário ou anti-horário, como que isso funciona, ok? Então, antes de eu falar especificamente do fenômeno meteorológico que aconteceu na região sul do Brasil, tá? Nós vamos entender primeiro o que é um ciclone, ok? Bom, você que deve ter assistido a minha aula de elementos climáticos, você sabe que as características meteorológicas, as características climáticas, elas dependem basicamente de 5 elementos. Quais são esses 5 elementos? Temperatura, umidade do ar, precipitação, pressão atmosférica e vento. Pressão e vento estão juntos, não tem como você separar, porque o vento é o ar em movimento. E o ar se movimenta devido à diferença de pressão atmosférica, ok? Você deve ter lembrado, se você não lembra, vai lá e assiste os elementos climáticos, tá? Você deve estar lembrado que a pressão atmosférica, ela varia de duas maneiras. Quais são essas duas maneiras? Ou ela varia conforme a altitude, ou ela varia conforme a temperatura, certo? No caso aqui para nós, o que vai me importar? Eu falar da variação da pressão em relação à temperatura e não à altitude, ok? E aí você não pode, né, nunca esquecer, tirando a altitude que interfere, você nunca pode esquecer que em um lugar que a temperatura ela é alta, o que acontece? O ar quente, ele é um ar expandido, ele é um ar leve, então a pressão atmosférica será baixa. Já quando a temperatura está baixa, né, ou seja, as partículas se agrupam, o ar se torna mais denso, mais pesado, aí a pressão fica alta. Então, essa aqui, ó, você pode guardar, tem aluno que decora, né? Ah, é o contrário. Sim, é o contrário. Só que você não pode apenas decorar, você tem que entender por quê. Então, temperatura alta, o ar é leve, por isso que o peso do ar é menor. Temperatura baixa, o ar é pesado, por isso que a pressão atmosférica é maior, ok? Outra coisa que você não pode esquecer, certo? O vento, pessoal, nada mais é o vento, quando você fala em vento, preste atenção, quando eu falo em vento, nada mais é do que o ar em movimento. E o ar sempre se desloca da pressão alta em direção à pressão baixa, certo? Então, o vento é o ar em movimento. E esse movimento do ar sempre é de uma área de baixa pressão para uma área de baixa pressão. E aí vem o ciclone. Você lembra o que é uma área ciclonal e o que é uma área anticiclonal? Ora, uma área ciclonal é uma área de baixa pressão. Olha aqui, ó. Baixa pressão é uma área ciclonal. Ok? Então não esqueça disso. Baixa pressão é uma área ciclonal e uma área de alta pressão é chamada de anticiclonal. Tranquilo? Bom, como nós estamos falando de ciclones, automaticamente você vai estar lembrando de quê? De um centro de baixa pressão, ok? Então, olha só, os ciclones, eles ocorrem em áreas de baixa pressão, que geralmente quando você vê no mapa, né, de linhas, né, que medem a mesma pressão que nós chamamos de isóbaras, você vê geralmente um Bzinho no meio, e aí você vê as linhas no entorno, ou de um sentido ou do outro, que eu vou estar explicando aqui, certo? Significa que esse Bzão é a área de baixa pressão. Então, o que você vai pensar? Bom, se é uma área de baixa pressão, é uma região ciclonal. Então, ó, baixa pressão é uma região ciclonal.
E se eu não tiver altitude interferindo, que no momento não quero saber dela, se eu sei que é uma área de alta pressão, o que que você vai... baixa pressão, o que que você tem que entender? Que se aqui é baixa pressão, significa que eu tenho um lugar de elevada temperatura. Então, toda vez que você tá vendo lá uma previsão do tempo, alguma coisa, ou num exercício, você vê lá um Bzão, certo? Você vai falar, bom, o que que é esse Bzão? Baixa pressão, que eu chamo de área ciclonal. É a que recebe o vento, é a receptora, é para onde o vento vem. E se ali tem um Bzão, significa que a temperatura está elevada, ok? Que nem aqui, ó, temperatura baixa, pressão baixa, temperatura elevada. Então, eu tô falando dessa área aqui, ó, ok? Bom, aonde que isso você tem predominando, tá? Ora, essas áreas de baixa pressão, elas são predominantes aonde? Nas regiões tropicais, tá? Você tá lembrado aqui do nosso mapinha, né? Que nós temos, primeiro, quem é o 0 graus? É a linha do Equador. Aí aqui eu tenho o Trópico de Câncer, aqui eu tenho o Trópico de Capricórnio, vou pôr CP, Trópico de Capricórnio. Ok? Quando você fala em zona tropical, em faixa tropical, eu estou falando dessa região do planeta aqui, ó. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nessa faixa aqui. A região da linha do Equador, como é a região mais quente da Terra, tá? Que tem elevada temperatura, é a região de baixa pressão. Então, essa região equatorial é uma região de convergência de ventos, como nós vimos, ok? Muito bem. O que é um ciclone? O ciclone, na verdade, é o nome dado a essas áreas de baixa pressão, onde por o ar ser quente, preste atenção, por eu ter uma elevada temperatura, uma temperatura alta, o ar ele é leve. Aí o que acontece? Como o ar é leve, tá? Ele vai subir. É o que nós chamamos de ar ascendente. O que é o ar ascendente? É o ar que está subindo, ele é quente. E o que acontece? Como ele é quente e ele está subindo, ele acelera a evaporação. Então, se esse processo estiver acontecendo sobre um oceano, que é muito ligado aqui, ó, ao ciclone tropical, quanto mais quente tiver aquele lugar sobre o oceano, maior a evaporação automaticamente. Olha só, se é baixa pressão, temperatura alta, tá? O ar é leve, o que ele vai fazer? Ele vai subir. E aí, quando ele sobe, ele começa a formar o quê? As nuvens, certo? Só que lá no alto da atmosfera, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, se aqui em cima a temperatura tá baixa, automaticamente a pressão fica alta. A pressão alta, o ar é mais denso, certo? Porque tá frio. Aí o que acontece? Ele empurra o vento para baixo, ok? Aí o ar descendente. Aí ele chega próximo à superfície, ele tá aquecido, se torna quente, se torna aquecido, ele fica leve, aí ele sobe. Aí lá em cima ele empurra, desce. Aí ele sobe, aí ele desce. E esse movimento de convecção, certo? É um movimento normal que ocorre, tá? Quando você tem um movimento normal dos ventos. O que seria o ciclone? O ciclone é quando essa diferença de temperatura e pressão nessa região, principalmente numa região de mar, o oceano muito aquecido, acelera esse processo e aí começam a circular muito rápido e formam esses ventos que podem ultrapassar 100, 200 ou mais quilômetros por hora, ok? Bom, o que vai diferenciar, Seriusa, um ciclone tropical de extratropical? Ora, um ciclone tropical, o nome está dizendo, significa que ele vai acontecer nessa região aqui, ó, na faixa dos trópicos, ok? Então, para ele ser um ciclone tropical, ele tem que ser formado na região dos trópicos, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, certo? E ele vai ser formado em áreas onde o oceano tiver com uma temperatura acima em média de 26 a 27 graus
centígrados. Ou seja, quando você tiver de 26 a 27 graus Celsius, ou seja, o mar está mais quente do que o normal, certo? Esse processo de subida de vento de evaporação acelera, ok? E isso poderá formar os ciclones, ok? Não quer dizer que vai, mas é uma característica muito favorável à formação dos ciclones. E aí, dependendo da, olha só, dependendo da intensidade, ou seja, da velocidade do vento e do local onde ele atua, esse ciclone pode ser classificado em ciclone tropical, furacão ou tufão. Aí você fala, se ele usa mais furacão e tufão, não é outra coisa? Gente, ciclone, furacão e tufão é a mesma coisa. A forma, né, de origem é a mesma. Sobre os oceanos, isso é importantíssimo. Tanto ciclone, como furacão, como tufão, tem que ser formado sobre os oceanos, diferente de um tornado. Tornado é formado sobre o continente. É outra coisa, tornado. Tá? Eu tô falando de ciclone, furacão ou tufão, é sobre o oceano, ok? Aí essa evaporação acelera e forma muito mais nuvens. Aí o que acontece? Se ele atingir, presta atenção, uma velocidade muito grande, tá? Aí o furacão ele vai ser classificado de F1 a F5. O que vai determinar se ele é 1, 2, 3, 4, 5? A velocidade média dele, certo? Quanto mais forte, maior é o F. Ok? E aí ele vai ter, como os tufões, eles têm uma classificação por nomes, que no início de cada ano já é elaborado uma ordem alfabética com os nomes de A, né? E vai até o final lá de A a X, ok? E aí vai alternando nome feminino e masculino, ok? Se por acaso eu tiver um furacão que foi muito marcante, destruidor, como um Katrina, por exemplo, quando teve, num caso, o Katrina, com K, em 2005 nos Estados Unidos, o Katrina sai da lista. Então, você não vai ter um outro furacão Katrina. Pode ter um outro com a letra K, Katia, Keltrin, sei lá, Kathleen, qualquer outro nome com K, certo? Kelvin, alguma coisa assim, menos Katrina. Esse sai da lista. Ok? Então, no caso, Celius, o que vai diferenciar? Então, como é que eu vou saber se eu vou dar o nome para aquele fenômeno que está acontecendo, se é um ciclone tropical, se é um furacão ou tufão? O ciclone tropical, ele acontece nessa região, primeiro tem que ser dos trópicos, e ele é muito típico, pessoal, do leste da África, no leste da África. Não esqueça que a África tá aqui assim, mais ou menos aqui, então eu tô falando do leste da África, nessa região aqui, tá? E algumas regiões da Ásia, certo? Vamos colocar aqui para não complicar, para não confundir vocês aqui. E mais aqui no leste da África, que é o Oceano Índico, e também sobre o Oceano Atlântico. Então, por exemplo, nós que estamos aqui, ó, o Brasil tá aqui assim, ó, tá? O que pode acontecer aqui na costa brasileira, que é o Oceano Atlântico, é um ciclone tropical, ok? Se for um furacão, tá? Também acontece, no caso, no Oceano Atlântico, só que ele acontece aonde, pessoal? Ele acontece na região do Caribe e na região dos Estados Unidos. Então, ele vai pegar mais essa região aqui, ó, mais ao norte, ok? E se for tufão, o tufão ele vai ser típico do Oceano Pacífico, como, por exemplo, acontece no Japão. Então, ele pega essa região aqui, ó, da Ásia, tem algumas áreas da Austrália que também tem o tufão, ok? Então, na verdade, ciclone, furacão e tufão têm o mesmo processo de formação. São ciclones tropicais que são formados sobre o oceano, quando o oceano tem uma temperatura acima do normal, que é acima entre 26 a 27 graus Celsius, certo? E aí, quando você tem um oceano muito aquecido, você acelera a evaporação, porque ele está mais aquecido, o ar está mais quente, acelera a evaporação e acelera esse processo de subida e descida, aumentando a sua intensidade e velocidade, ok?
Então isso é um ciclone. Aí uma coisa, um ciclone tropical, deixa o extratropical. Aí tem uma coisa muito importante que despenca em provas. Ora, tá vendo esses dois desenhos que eu fiz aqui? Aqui, ó, presta bem atenção. Isso aqui, ó, eu estou representando o hemisfério sul, estou representando essa parte para cá, e aqui eu estou representando o hemisfério norte, acima da linha do Equador. Ok? O que acontece? Quando o vento está subindo, ele sobe de uma forma espiral. Ele sobe de uma forma espiral, assim, ó. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Vai subindo de uma forma espiral. Se ele subir dessa forma, dá uma olhadinha aqui, ó. Subindo dessa forma aqui, automaticamente o vento ele vai girar nesse sentido aqui, ó, que é no sentido anti-horário. Certo? Então, se você pegar uma foto e olhar um furacão ou ciclone no hemisfério norte, você vai ver que ele vai girar assim, ó. E o que seria o B, Celilza? O B seria essa área de baixa pressão. Ok? Então, ele gira assim, ó. Vai sentir no sentido anti-horário. Se ele for no hemisfério sul, ele sobe ao contrário, tá vendo? Ele vai subindo de uma forma espiral dessa maneira. E aí, ele começa a girar lá no alto, tá? Ele começa a girar no sentido, olha aqui, ó, no hemisfério sul, no sentido horário. Galera, não confunda com ventos alísios, que é o contrário. Os ventos alísios são ventos na superfície, mais horizontal. Aqui eu estou falando de vento na vertical, sobe e desce. Ok? Então o vento ele atua de uma maneira assim e ele atua de uma outra maneira na horizontal. Então não esqueça, se você tiver um ciclone tropical, um furacão ou um tufão que acontecer no hemisfério norte, é sentido anti-horário. Se for no hemisfério sul, é no sentido horário. De boa? Bom, e aí então o que seria um ciclone extratropical? Cara, o nome já diz, isso pode ser uma grande pegadinha esse ano em provas. O que é um ciclone extratropical? Extratropical quer dizer que está acontecendo fora da faixa tropical. Fora da faixa tropical. Então, quer dizer que ele não está acontecendo aqui. Presta atenção nisso. Extratropical. Olha onde que ele forma, em áreas subtropicais. O que é uma área subtropical? Ele vai formar nessas áreas aqui, ó. Nessas áreas, ou acima ou abaixo do trópico, ou de Câncer ou Capricórnio. No caso, para nós, eu tô falando de região sul. Região sul tá aqui, ó. Ó, vou fazer com outra cor aqui, ó. Região sul tá aqui, ó. O que a região sul, ela tá nessa faixa aqui, ó. Nessa faixa que eu chamo de zona temperada. Então, é uma área extratropical, fora da faixa tropical, ok? Cuidado com isso, o ciclone tropical é uma coisa. O extratropical acontece em áreas subtropicais e nessas áreas subtropicais, você tem uma maior variação de temperatura. Quando você fala em entrada de frente fria, qual é o primeiro lugar que sente variação de temperatura no Brasil? O sul. Então, é um lugar que você tem quente e frio muito rápido, né? É o primeiro lugar que chega o frio. Então, é o primeiro lugar que vai sentir qualquer impacto. Esses ciclones extratropicais, eles acontecem fora da faixa tropical, no lugar que essa variação de temperatura é maior. Consequentemente, eu tenho um choque entre quem? Entre um ar frio, uma frente fria, e um ar quente, uma frente quente. Então você imagina como aconteceu com o ciclone bomba. Você tinha uma forte massa de ar quente dominando a região, inclusive, segundo os meteorologistas, ela vinha desde o Paraguai, passou sobre a gente aqui, estava indo para a região sul em direção ao oceano. Então você tinha uma forte massa de ar quente, uma frente quente, que a gente representa muito em meteorologia assim, ó. Em vermelhinho, com esse círculozinho assim, ó, tá? De repente, você aparecer numa prova desse jeito. E aí, o que acontece? E a frente fria, não é... Eu vou pegar outra cor aqui, peraí. A frente fria, você desenha de que maneira? Em azul, sempre a cor azul em temperatura é frio, tá? E o vermelho é quente, ok?
Então ele faz isso aqui, ó. Parece uns dentinhos assim, uns triângulozinhos. Isso aqui, ó, é característica de frente fria. Você pode olhar na previsão do tempo, quando é uma frente fria, você tem isso aqui, ó, parece uns dentinhos assim. Os dentinhos na cor azul é frente fria e o arredondadinho vermelho é frente quente. O que acontece? Quando você tem o choque de um ar quente com ar frio, essa diferença de temperatura, se aqui o ar tá quente, a pressão está baixa. Se aqui o ar tá frio, a pressão está alta. O que acontece? Se eu tenho uma diferença de temperatura, eu vou ter uma diferença de pressão. E se eu tiver uma diferença de pressão, eu acelero o vento. Aí o que acontece? Quando você tem o choque, tá? Você pode ter a formação de ciclones. Então, os ciclones extratropicais, eles são formados, a causa é a formação de uma diferença entre o ar quente com o ar frio. É diferente do tropical, que a origem está no aquecimento do lugar. Olha a diferença, preste atenção. E aí o que aconteceu agora no dia 30 de junho para o dia 1º de julho de agora de 2020, né? Entre junho e julho. Foi bem a mudança aí, né? Do mês de junho para julho na região sul, a região sul inteira. Mas quem mais sofreu foi o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não que o Paraná não tenha sentido, mas os dois estados que mais sofreram, até mesmo porque são os dois primeiros, né? Mais ao sul que mais percebe essa diferença. Então, o que aconteceu? Vinha uma forte massa de ar quente que estava vindo do Paraguai, passando por aqui no oceano, certo? Ou seja, uma grande área de baixa pressão. Ó, baixa pressão. Então, você pode olhar na previsão lá, que você tem as imagens, que você vê que tem um Bzão passando em cima de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se é um Bzão, quer dizer que é uma área de temperatura elevada. E aí, o que acontece? A temperatura, até mesmo pelo ar frio, ó, que veio do continente, que estava subindo uma frente fria, e o ar quente, que estava sobre o oceano, essa diferença de temperatura variou muito rápido a pressão, e aí a temperatura, a pressão teve uma queda muito acelerada em 24 horas. Em um dia a pressão despencou. Aí o que acontece? Se a pressão ela despenca, quanto maior a diferença de pressão, maior a velocidade do vento. Isso girou muito rápido, e esse centro aqui onde ela girou muito rápido, teve o efeito chamado bomba. Então, o que é um ciclone extratropical bomba? É um fenômeno meteorológico que ocorre quando você tem uma queda muito brusca da pressão atmosférica que faz circular em 24 horas, certo? E aí, se você estiver bem naquela área onde ele passou, é onde você vai sentir o maior efeito, causando, né, queda de árvores, destelhando casa, derrubando muita coisa, ok? Ah, Celeuza, é a primeira e única vez que aconteceu isso no Brasil? Não! Em 2004 aconteceu, tá? Entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? O chamado furacão Catarina. Não confunda com Katrina. Katrina com K, Estados Unidos. Catarina, ok? Por que eu coloquei furacão entre aspas? Porque até hoje existe uma discussão se foi um ciclone, se foi um furacão, certo? Segundo a NASA, o Catarina seria um furacão F1, força 1, tá? Ele começou como um ciclone extratropical e ele acabou virando um ciclone tropical, ok? Só que a forma, né, de ação dele e a forma de formação dele foi diferente do bomba. Então, gente, o que vocês têm que estar atento, tá? Como aconteceu esse fenômeno, que não é, nossa, só no Brasil, isso pode acontecer em qualquer lugar, de área extratropical, tá? Pode aparecer a diferença entre os dois. Então, o que é um ciclone tropical acontece sobre o oceano e dependendo da intensidade local pode ser um ciclone tropical, um furacão ou tufão. E se ele acontecer fora da faixa dos trópicos, ele será um ciclone extratropical, certo? E a causa vai ser a diferença de temperatura. O bomba é quando a pressão despenca de uma vez
muito rápido, certo? E aí é como se fosse praticamente de uma vez explodindo a coisa. Entenderam a diferença? Não esqueça disso. Cai muito em prova, ok? Então por hoje a gente fica aqui, ok? E eu espero que você tenha entendido o que foi o bomba e o que é um ciclone. Beijo, gente, e a gente se vê na próxima aula.